Um assunto tem gerado muito debate nos programas esportivos sobre o que a Leila falou dos jogadores, que aqueles jogadores que estão reclamando do gramado sintético, eles têm que parar de jogar. E isso tem dado uma repercussão muito grande. O Casagrande, ele falou sobre o assunto, Arnaldo Ribeiro falou sobre o assunto, Felipe Melo falou sobre o assunto, palavras do Felipe Melo, ele dizendo que a Leila Pereira tem que respeitar a opinião dos outros, né? E aí eu faço uma pergunta para você, torcedor palmeirense. O que você acha desse assunto? O que é melhor? Grama natural, grama sintética? Vamos aí para esse debate. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí ver o que os comentaristas falaram e eu vou estar dando a minha opinião no final do vídeo. O sintético tem uma ironia aí, para não dizer uma outra coisa, o Gomes está fora da final do Paulista com uma questão, uma contusão, pode não ter nada a ver com gramado sintético, mas enfim, ele tem um jogador de mais de 30 anos que está machucado. A gente vai falar já sobre os detalhes da final. Essa semana aqui, acho que sei lá, segunda ou terça, algum dia dessa semana ou da semana passada, eu sei lá. Foi depois do dia da história do racismo do Luigi. Eu falei aqui de maneira muito clara como a Leila tinha ido muito bem nessa história, tinha feito o que nenhum outro presidente tinha feito do Brasil quando tem caso de racismo. Foi lá e bateu forte, reclamou, ligou para o presidente da Comebol, coisa que acho que os outros presidentes não devem ter nem o telefone do cara. Ela foi lá e ligou para ele, e aí ele não atendeu, não pôde atender, ela reclamou disso. Aí surgiu a punição lá da história do racismo. Foi uma punição ridícula, ela voltou a bater. Ela voltou a bater, ameaçou ir para a CONCACAF, ou seja, ela levantou, subiu no caixote, foi dura, e eu achei espetacular. Falei, parabéns para a Leila, que legal que ela fez isso, coisa que nenhum outro dirigente, homem, mulher, quem quer que seja, fez no Brasil, até então. Então, eu achei muito legal. Agora, isso aí, rapaz, eu não sei se a Leila acha que pessoas mais velhas só podem pedir empréstimo, só podem fazer outras coisas, não. Você pode ter... Não é a Leila que vai determinar o quanto o cara vai jogar de futebol. Se o cara quer jogar com 150 anos, ele vai jogar. Não é a Leila que decide se o cara tem que parar de jogar. Achei uma declaração absolutamente preconceituosa e arrogante da parte da Leila, por mais que ela possa estar defendendo os direitos, as questões do Palmeiras. Mas ela não pode responder pelos jogadores. A única vez que eu vi ela chutando uma bola foi num pênalti que ela bateu lá de brincadeira uma vez. Ela vai dizer se o gramado é bom ou se não é, independentemente da questão médica, que o Pagura foi lá fazer uma palestra. A questão, de novo, não é essa, e os jogadores já deixaram claro que não é essa. Então, achei que ela mandou muito mal nessa história, na mesma medida que ela mandou muito bem na semana passada. Achei arrogante, preconceituosa, coisa que não deveria ser, ainda mais ela, que muitas vezes sofre preconceito por ser mulher. Exato. Ela mesma não deveria agir dessa maneira, com outro tipo de preconceito, contra jogadores que são veteranos ou não. E não é ela que decide se esses caras vão parar de jogar ou não. Mas, enfim, falei demais, quero ouvir vocês. Você falou tudo. Basicamente... Devia ter deixado alguma coisa. Né? Falou tudo. Concordo com tudo que você falou. As palavras, inclusive, preconceito, arrogância. Eu acho que ela é uma excelente comandante para as questões institucionais. As questões esportivas, não. Quando normalmente ela emite opinião sobre essas situações, ela de fato escorrega. Acho que foi... Você citou o Gustavo Gomes, eu vou citar um outro jogador acima de 30 anos do Palmeiras que não tem conseguido jogar na sequência. O Felipe Anderson deve ter se sentido atingido, porque o discurso dela atinge diretamente um jogador como o Felipe Anderson, que jogava todas as partidas na Europa e não consegue jogar no Palmeiras de forma consecutiva e já tem mais de 30 anos. E ao contrário disso, o Marcos Rocha jogando muita bola, também já veterano e jogando bola no sintético bem. Exatamente, são casos e casos, né? E acho que ela não tem a menor condição de opinar sobre o assunto, a menor condição, como nenhum... Aqui nós estamos falando, como nenhum cartola ou pagura médico da área médica foi lá fazer uma explanação para a questão ser colocada para os cartolas. Quem tem condição de falar sobre gramado é jogador de futebol. Ponto. Essa discussão já não é... Isso que eu falando, a gente falou do dia do manifesto. Não é mais institucional ou clubista ou jornalística. É uma discussão dos atletas e acabou. Só que aí tem uma questão que os outros dirigentes falham e aí ela preenche esse vácuo institucional. Onde estão os presidentes dos clubes, dos jogadores que fizeram o manifesto?
Pois é, bom, ótimo ponto. Onde estão esses caras? Aí voltamos à Leila, né? Porque ela banca as coisas. Claro, como ela já falou, a gente não precisa nem interpretar a Leila. Ela fala as coisas de uma forma clara. Qualquer coisa que diz respeito às minhas coisas, eu vou defender com unhas e dentes, eu passo por cima de todo mundo. Ela fala assim. E quando ela administra a empresa dela, para ela, tanto faz. Essa visão capitalista me deixa uma coisa, cara, da vida útil das pessoas. É uma coisa nojenta. É uma coisa nojenta. E que determina um preconceito gigantesco, justamente uma pessoa que sofre preconceito muitas vezes como uma mulher comandante no futebol. Então, é abjeto, só que ela não tem debate, ela não tem contraponto no mundo do vazio, mundo futebolístico. De novo, se eu fosse jogador veterano ou não de qualquer clube, eu entraria com uma representação, como ela faz, qualquer coisa que ela faz, ela entra com uma representação jurídica, qualquer coisa, eu entraria com uma representação jurídica, entraria com questões, faria estudos, tem lá outros jogadores machucados e tal. O que ela falou é um absurdo completo e, de novo, desvia o foco. Depois do manifesto dos jogadores, tem uma situação, o cronograma para retirada do gramado sintético do futebol brasileiro, ponto. E ela que se prepare para isso, certo? Ela que se prepare para, eventualmente, no campo que ela administra ou co-administra, trocar o piso que está condenado pelos jogadores de futebol no Brasil. Ponto. Não tem discussão mais. Não é ela que tem que opinar, né? E eu quero ver um jogador, porque o jogador que joga no time dela, e que ela se acha proprietária, inclusive da vida dos jogadores, ai de um jogador que se manifeste de alguma forma. O Dudu só foi falar quando saiu do Palmeiras. O Dudu que se machucou no gramado sintético. Era o jogador mais querido da torcida do Palmeiras quando rompeu o cruzado no sintético e agora está no Cruzeiro. Eu falo, o Felipe Melo foi falar depois. Um monte de jogador que jogou no Palmeiras foi falar depois. Né? Então ela foi muito mal e acho que ela só consegue solar sobre vários temas no futebol brasileiro porque ela não tem contraponto. Que o resto, os dirigentes, os homens, os machões dos clubes brasileiros, nenhum está endossando o que o atleta dele falou e são um bando de frouxos. Basicamente é isso. Tem isso, né? Porque aí vai lá o Neymar, o Lucas, o Thiago Silva. Não teve um cara que falou assim, olha, meu jogador não quer jogar ninguém. A Leila, sim, defendeu os jogadores, o time dela, enfim. Não, defendeu o dinheiro. Defendeu o dinheiro. Defendeu a instituição dela. Defendeu a instituição. Não é o jogador dela, não. Porque ela sabe... Porque ela dane-se, ela tem um jogador de 30 anos lá, a mesma coisa, machucado. Mas diga lá, Massá. E os caras jogam, né? E jogam lá. Jogam. Marcos Rocha é um exemplo disso. É só ele, né? O Não é Anderson só não ele. tá jogando. Não é por causa do sintético. Ah, é? Não é. Por que ele não tá jogando? Tá com pubalgia. Exato. Ele tinha pubalgia na Itália? Por causa da diferença de piso. Não é só o sintético, é campo esburacado, campo ruim. Mas fala, Massá. Eu vou ficar ruminando, eu nem vou dar meu opinião. Não. Então, beleza, fala aí. Não. Você é o cara. Fala aí. Especialista em sintético. Ele tá manja sentindo tudo, conhece tudo. Então fala aí, meu irmão. a maioria dos jogos. Fala onde aí, ele o treina? Rafael Veiga treina no campo normal. O Rafael Veiga joga no... Quando o Palmeiras joga em casa, qual o piso que ele treina, Massinho? Meu Deus, ele treina no campo normal, de grama. Quando o Palmeiras joga na Grama casa que dele. come. Não é no sintético que treina. Ele não treina nunca no sintético? Não, pode treinar algumas vezes, mas não treina no Tá sintético. bom. Não treina, o Palmeiras não treina no gramado sintético. Treina às vezes. Sim. Mas não é o caso do Felipe Anderson. Certo. O Gomes se machucou no campo natural. Não falei do Gomes. Não, falei eu do tô jogador falando. que foi Porque contratado. ele tem mais idade. Pô, olha lá, vou deixar clara a minha opinião. Bom, porque ele tem mais idade, foi o que ela falou. Exato. Exato. A declaração dela é infeliz. Ninguém tem direito de acabar com a carreira de ninguém, nem do árbitro, né, que errou. Eu acho isso lamentável, triste mesmo, esse aspecto da declaração dela. Os jogadores têm que se posicionar, os dirigentes têm que se posicionar, né? E se é uma agenda que vai ser colocada, e não vai, pode anotar o que eu estou falando. Eu sou defensor do campo natural. Que seja natural o campo, todos, inclusive do Allianz Parque. Ponto. A partir daí, agora é uma agenda do jogador. Se o jogador acha que é ruim jogar lá,
nada mais. Agora, dizer que lá machuca, aí não. Aí eu tô fora. Isso aí não é verdade. Messi não joga no sintético. Mentira. Suárez não joga no sintético. Mentira. Estão jogando lá no campo sintético. E ponto. Essa que é a minha questão. Se o Arnaldo, o Vessa, o Tirone, qualquer um vir a público e dizer assim, tá aqui a prova das provas. A carreira do cara vai diminuir por causa do sintético. Acabou o assunto. O Palmeiras vai ser obrigado a trocar o campo dele. Ponto. Fora isso, eu não entro nessa discussão. Só uma coisa, a declaração... Você entra sempre. A tia dá umas viajadas muitas vezes. Entro na discussão da saúde dos jogadores. Que acho que é uma das questões então dos jogadores. Então beleza. Também. Então vamos nessa. Então vamos discutir. Prova pra mim que machuca, eu me calo. Eu não provo para você que machuca e você se cala. Você não precisa se calar. A questão é que existe do lado do jogador uma preocupação, sim, com o jogo, que foi a parte aí eu tô com você. Do manifesto. O jogo é mais rápido, o jogo é diferente. Ok. Isso é verdade. E o que ela traz no depoimento dela, na declaração dela, é ela falando sobre a preocupação do jogador mais velho em prolongar a carreira e que o sintético teria, nessa situação, sido um empecilho para prolongamento de carreira. Foi a Leila que falou. Lembrando que os jogadores do Campeonato Brasileiro estarão no sintético 3 vezes. Sim. Como estavam até o ano passado. Eu só queria lembrar que ela, que é bastante elogiada, como o Tirone disse, até a maioria das entrevistas dela é mais elogio do que crítica, mas de vez em quando ela dá essas apagadas aí. Aquela famosa entrevista coletiva que ela trouxe até a oposição do Palmeiras, que ela achou que o Palmeiras tinha sido fundado em 2014, não em 1914. Então ela de vez em quando dá esses apagões, sei lá o quê, e essa pra mim é um caso típico assim. Sabe o que ela me lembrou ontem fazendo isso? O que o Reinaldo fez com o Rafael. Citar uma coisa que não tem nada a ver para tentar dar base no argumento dela, dar força no argumento dela. Então o Reinaldo, para salvar o árbitro dele, que o árbitro fez, ele critica o Rafael. E ela, para tentar defender o sintético, que viabiliza os shows, o dinheiro e tudo que está no entorno do Allianz Parque, ela citou o jogador mais velho. Então, dirigente, quando vai passar do ponto na explicação, normalmente erra ou exagera. E o Reinaldo exagerou e ela também, para mim, exagerou ao citar os mais velhos. Então tá aí, pessoal, o vídeo onde os comentaristas debateram essa questão muito polêmica aí nos últimos dias, falando sobre a grama sintética, e eu vou dar a minha opinião. Pessoal, tem gramados no Brasil que eles tinham que ser proibidos de praticar o futebol neles. Essa é a realidade. Qualquer jogador que você perguntar o que é melhor, um gramado natural ou um gramado sintético, 100% dos jogadores vão falar que o gramado natural é melhor. Agora vem a questão, quantos gramados naturais no Brasil tem que são adequados para uma partida de futebol, uma partida boa, excelente de futebol? Dá para contar no dedo. Essa é a questão, dá para contar no dedo. Então, entre esses gramados esburacados aí que nós temos espalhados pelo Brasil, é melhor o sintético. 1 milhão de vezes melhor o gramado sintético do que essa quantidade de gramados ruins que tem no Brasil. Se quer colocar grama natural, coloca. Então vai ter que ser grama natural boa para o espetáculo. O gramado não está em condições de jogar, então não vai ter jogo nesse estádio. É assim. Quer grama natural? Vamos para a grama natural. Tem que ser desse jeito. Não tem condições de jogar, está esburacado. Então vai para outro estádio. Nesse campo não tem condições. Ainda mais nos interior, aquele time pequeno, que não tem condições nenhuma de manter uma grama boa. Tudo isso é para se pensar. Então uma grama excelente, igual os gramados europeus, beleza. Mas tem esses gramados aqui no Brasil? Ou quer tirar a grama natural, ou quer ficar com esses gramados aí cheios de buraco, cheio de areia no campo? Essa é a minha opinião. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.